Fala trader, seja muito bem-vindo à aula 2 da nossa saga Mestre em M1. E nesse vídeo aqui você vai aprender não um, não dois, não três, mas quatro gatilhos de entrada que vão aumentar muito a sua taxa de acerto. Fazer você parar de entrar no loss e entrar exatamente quando o mercado faz um movimento de reversão, colocando dinheiro no seu bolso. Então, se você é novo aqui no canal, a primeira coisa que você tem que fazer é deixar o seu like, se inscrever e escrever aqui nos comentários, tamo junto rumo à consistência. Aqui no canal, nos próximos vídeos, assim como nesse, você vai ver eu repetindo essa frase várias vezes. Então já comenta aí, tamo junto rumo à consistência e bora para nossa aula 2 do Mestre M1. Vamos lá então entender na prática quais são os principais gatilhos para que você se torne um verdadeiro mestre na arte de operar em um minuto. E eu só abri o gráfico, tá? E eu já reparei essa zona aqui, ó. Uma zona extremamente forte que bateu aqui uma operação de pullback linda, cumprindo todos os requisitos, todos os gatilhos que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Então, se você é novo por aqui, não esquece de deixar o teu like, de comentar aqui embaixo, tamo junto, rumo à consistência. Reza a lenda que quem comenta tamo junto, rumo à consistência, alcança a consistência mais rápido. E bora lá então entender quais são os nossos principais gatilhos operacionais para operar em M1. Então vamos lá falar do nosso ponto número um, que é usar algum indicador como um gatilho de entrada, principalmente se tratando de cenário de reversão de movimento, como a operação que eu acabei de mostrar ali para vocês, né? O que que a gente busca? Primeiro vamos entender o conceito básico, que é o conceito de reversão, tá? O mercado ele está subindo, como aquele gráfico que a gente viu ali, e ele toca uma zona, né? O que que é reverter esse movimento? Nitidamente é reverter a direção, ir contra o lado contrário. Então, no caso aqui, uma reversão seria um movimento do mercado fazer isso aqui. Exatamente como a gente viu no gráfico agora há pouco, tá? Só que o que que acontece? Muitas vezes, quando a gente não tem bons filtros, quando a gente não tem bons gatilhos, a gente acaba tomando loss de bobeira, porque ao invés de acertar uma operação, cravar a operação como a gente fez aqui, muitas vezes o que acaba acontecendo na prática é isso, ó. O mercado vai lá, toca, você entra aqui vendido, ó, vou botar aqui uma estrelinha, você entra aqui vendido, né? O que simboliza que você entrou é a estrelinha. Sobe mais uma ou duas e depois o mercado começa a cair. Aí ou ele volta aqui na zona e se torna um pullback, ou ele faz aqui o falso rompimento, né? Então, como é que a gente pode melhorar o nosso cenário de trade? Como é que a gente pode melhorar o nosso operacional para ter uma assertividade melhor? Como é que eu faço para me tornar um mestre em M1? O primeiro gatilho operacional é a gente ter alguma confirmação de indicador. Você pode sim operar sem nenhum indicador, não tem problema. Só que o indicador ele é uma métrica que vai te ajudar a aumentar a tua assertividade. Por muito tempo, eu operei sem indicador, reversão de M1, e o que acontecia era justamente esse cenário aqui, ó. Subia mais uma operação e depois o mercado derretia. Só que como eu não faço martingale, o que acontece é que quando acontecia essa vela aqui, eu não pegava. Então eu ficava somente com o loss dessa aqui. O que pode te levar a pensar o seguinte: ah, então é só eu fazer martingale. Mas, cara, imagina um cenário em que vai subir mais uma e mais uma. Você teria pego a primeira entrada, um gale, dois gale, três gale, quatro gale. Você tem capital para segurar tudo isso? Provavelmente não. Por isso que a gente tem que focar em aumentar a precisão e saber o ponto exato onde a correção ela vai acontecer, tá bom? Então vamos lá. Qual que é o indicador que eu recomendo para vocês para que a gente possa ter uma precisão maior na hora da reversão? O indicador que, sem sombra de dúvidas, eu recomendaria para vocês é o indicador de RSI, tá? Deixa eu escrever aqui, ó. RSI. E como é que vai funcionar na prática? Como é que funciona o indicador de RSI na prática? O indicador de RSI, ele tem uma zona que a gente pode configurar, que essa zona, ela pode ser configurada de 100 até zero. Na verdade, até 1. Então, quando eu vou lá configurar o RSI, eu posso digitar 100 ou 1. E no RSI a gente vai ter as regiões de sobrecompra e sobrevenda, tá? Então a gente vai ter aqui a região de sobrecompra, perdão, a região de sobrevenda e a região de sobrecompra, tá? Talvez eu tenha invertido as cores aqui, mas não tem problema. Basicamente, essa zona de sobrecompra e de sobrevenda dentro do RSI, ela vai funcionar como um segundo suporte e resistência. Então a gente vai ter lá no gráfico, tá? A gente vai ter aqui no gráfico, ó, o suporte e resistência que a gente traçou. E a gente vai ter ali no RSI um segundo suporte e resistência, que é um suporte e resistência que vai nos ajudar
a confirmar aquilo que está acontecendo dentro do gráfico. Então imagina aqui o seguinte, ó. Imagina que aqui eu tenho uma linha acontecendo aqui dentro, tá? Ó. E essa região de sobrevenda e de sobrecompra, ela vai confirmar as zonas de compra e de venda de suporte e resistência que a gente tem aqui no gráfico. Basicamente é isso. Quando o mercado tocar a região de resistência, eu vou querer que ele esteja tocando também a região de sobrecompra ou de sobrevenda aqui dentro da RSI, para que o RSI, o índice de força relativa, me ajude a ter uma precisão maior aonde vai acontecer esse ponto de correção. Só que a gente precisa se atentar numa coisa. Quando a gente coloca o RSI na sua configuração padrão, as zonas de sobrecompra e sobrevenda que a gente vai ter vão ser na região de 70-30, tá? Então vai estar mais ou menos assim, ó. Vai estar mais ou menos desse modo aqui. Ou seja, se ele ficar desse modo aqui, significa o quê? Significa que tem muita margem ainda para ele romper, ficar sobrecomprado ou sobrevendido. Estar sobrecomprado ou sobrevendido é basicamente isso que eu estou ilustrando aqui, tá? Ele passar um tempo, ó, aqui em cima ou ele passar um tempo aqui embaixo. Então, qual que é a dica que eu dou? Quando você for escolher uma configuração de RSI, eu recomendo que você mude as linhas de sobrecompra e sobrevenda para regiões mais extremas. Em vez de deixar a configuração padrão, que é 70-30, o ideal é que você bote ela mais extremo, talvez 20-80 ou 85-15, 90-10, e aí você testa. Por quê? Você vai criar parâmetros do RSI mais inteligentes, melhor para confirmar as zonas de suporte e resistência. Faz o teste e depois me fala. Mas isso aqui vai te ajudar muito a evitar operações que vão fazer você perder e depois voltar para pagar a sua operação, tá? Às vezes você acertou a análise de reversão, só que você errou o candle. E essa é a coisa mais importante que poucas pessoas entendem sobre opções binárias. Em opções binárias, a gente não quer acertar o movimento, tá? A gente não precisa acertar o movimento todo. A gente não precisa que o gráfico despenque aqui. A gente só precisa acertar a vela exata em que essa queda vai começar. É exatamente isso que a gente precisa. Por isso que o indicador de RSI ele pode te ajudar muito nisso se tu utilizar seguindo a lógica daquilo que foi explicado aqui. O segundo gatilho de entrada é o gatilho de esticamento de vela, tá? Então imagina o seguinte, imagina que tu tem uma zona ali de suporte e resistência, o preço ele vai lá e ele estica até essa zona. Ele está vindo aqui, ó, e ele estica até essa zona, certo? Essa vela de esticamento, quando ela se encontra no final de um fluxo, como por exemplo aqui, normalmente a vela de esticamento no final de um fluxo, ela tende a ser uma vela de exaustão e não uma vela de impulsão. Então isso aqui é muito importante. A vela de esticamento, normalmente após ela, quando toca uma zona realmente forte, realmente boa no gráfico, normalmente após uma vela de esticamento tem uma vela de correção. Mesmo se o mercado ele for continuar subindo, normalmente o que vai acontecer é uma vela de correção para depois ele buscar esse rompimento. Então a vela de esticamento, ela é um ótimo gatilho operacional para M1. Só que a gente não pode ficar cego na vela de esticamento. Por que que eu falo isso? Porque além do gatilho da vela de esticamento, a gente tem que fazer uma leitura vela a vela. O que que eu quero dizer com isso? Uma leitura do comportamento que aquela vela fez. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo uma aula completa sobre análise vela a vela para que vocês possam estar assistindo. O que que eu quero dizer com análise vela a vela? Assistindo o vídeo que eu vou deixar aqui embaixo, vocês vão entender. Mas imagina que o mercado ele esticou. A questão que a gente vai levar em consideração aqui da análise vela a vela é como que ele esticou. Se ele veio esticando assim, ó, tum, 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 muito provavelmente vai dar mais uma ou duas velas. Agora, se ele esticou, terminou sendo uma vela de esticamento, mas foi assim, ó, nesse efeito sanfona de ir e voltar e ficar nessa briga e aí ele terminou cheio, é uma vela de esticamento, mas que ao longo dessa vela de esticamento, ela me mostrou essa indecisão. Ela fez esse, entre aspas, efeito sanfona. E é por isso que a análise vela a vela, para esse gatilho de vela de esticamento, vai ser tão importante, tá? E aí, assim, a gente consegue ter mais precisão. Só juntando essas três coisas aqui, o RSI para confirmar, o esticamento de vela e a leitura vela a vela desse candle aqui, desse último candle que antecede a nossa operação, cara,
você já muda muito a tua assertividade, tá? E o quarto gatilho, que é muito interessante, é basicamente uma confluência de tempos gráficos maiores com tempos gráficos menores, é você analisar junto o cenário de retração de M5. Vamos dizer que esse aqui, ó, é o cenário em M1, tá? No cenário em M1, a gente teve três velas verdes para uma vermelha. Vamos tirar essa vela vermelha. Como que o candle de M5 ele estaria nesse cenário aqui? Ele estaria assim, ó. Isso aqui seria o candle de M5 para equivalente a esse cenário de M1. Aí vamos dizer que as velas anteriores de M5, elas estão assim, ó. De M5, tá, galera? Vamos dizer que as velas anteriores de M5, elas estão assim, com muito padrão de retração, tá? E aí aqui, ó, a gente tem uma zona de retração de M5 junto com um gráfico de M5 que já está fazendo bastante retração, ó. Então a gente tem uma retração aqui, a gente tem uma retração aqui, a gente tem uma retração aqui embaixo. Se o gráfico em M5 estiver fazendo muita retração, em M1, muito provavelmente a gente vai ter uma reversão. Então imagina que esse aqui é o cenário da vela em M5 e esse aqui é o cenário da vela em M1. Analisando esse comportamento do gráfico em M5, as chances dessa vela de M5 retrair são muito grandes. Então, se a chance da vela de M5 retrair é grande, a chance da reversão de um minuto acontecer também. Então, a gente vai, nesse caso aqui, a gente vai. São gatilhos de entrada, tá? E aqui a gente tem um filtro, né? Seria um gatilho barra filtro de cenário. Por quê? Porque o cenário de M5 ele vai me ajudar a confirmar o cenário de M1. E só utilizando essas quatro técnicas que eu ensinei aqui agora, você pode aumentar consideravelmente a tua assertividade. Então, se você quiser de fato se tornar um trader consistente, ganhar dinheiro nesse mercado, parar de cair em golpe e realmente se tornar lucrativo, não se esquece de comentar aqui. Tamo junto, rumo à consistência e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, tá? Eu também vou deixar aqui embaixo na descrição o link da corretora que a gente utiliza, que é a corretora Broker 10. A gente utiliza essa corretora há mais de 3 anos dentro das nossas comunidades, fazendo operações ao vivo, fazendo projetos de alavancagem. Todos os meus materiais educativos de trader são utilizando ela, porque a gente nunca teve nenhum problema de saque, retirada, restrição, limitação de payout, nem nada do tipo. Nem eu e nenhum membro da minha comunidade teve qualquer problema parecido também. Então eu vou deixar o link dela aqui embaixo para que você possa estar se registrando, beleza? E aqui, galera, voltando para a operação, olha só como ela cumpriu muito bem os requisitos, tá? Foi uma vela de esticamento. Lembra do nosso episódio 1 da saga Expert Mestre? Agora já estamos aqui dentro da corretora, galera, e dá uma olhada como essa operação aqui cumpriu bem os nossos filtros e os nossos gatilhos também. Olha só, por quê? Porque a gente pegando no filtro de tempo, a nossa taxa teria ficado aqui em cima. A gente teria ficado muito bem posicionado. Se a gente tivesse usado aquela ideia da zona, né? Ela tocou e fez um pequeno rompimento. Então ela ainda está dentro dessa atmosfera. Não vamos considerar que isso aqui foi um rompimento, porque é muito pequeno. Ainda está dentro da zona, tá? Então, aqui a gente cumpria todos os filtros e todos os gatilhos desse vídeo atual. Por quê? A vela, considerado a essas três últimas velas antes dela, é sim uma vela de esticamento. Terminou cheia, tá? E olha só, vamos botar o RSI aqui, ó, na configuração padrão, tá? Não vamos nem alterar. Provavelmente ele ficou um pouco sobrevendido, ó. Tocou o RSI e fez a confirmação. Então a gente tem o RSI confirmando, tem a vela de esticamento, cumpriu os filtros operacionais. Então aqui a gente tem um exemplo perfeito operacional de tudo que já foi ensinado dentro da nossa saga Mestre em M1. E aqui ainda eu acho que vai estar no nível de 38 de Fibo, mais ou menos. Até mais, ó. Ó, ali próximo de 38, perto da 50 de Fibo. E foi um pullback lindo desse rompimento aqui, ó. Pode ver que é uma zona extremamente forte. Uma zona extremamente forte. Mercado fez o rompimento, voltou, e a gente cravaria essa operação de pullback. E é aquilo que eu expliquei nessa aula, tá? Olha só. Quando a região realmente é forte e cumpre todos os gatilhos, por mais que ela queira romper, ela tende a fazer uma correção antes de fazer o rompimento. E essa foi a nossa aula de hoje sobre gatilhos operacionais para você se tornar um mestre em M1. Já deixa um comentário aqui
do que você achou desse vídeo. Deixa um comentário sobre os próximos vídeos que você quer ver aqui no canal. E não se esquece de fazer o comentário falando tamo junto, uma consistência. Tamo junto, meus queridos, e até o próximo vídeo aqui dessa saga.